Sim, essa música é sobre assassinato. E sim, ela matou o marido. Oi, eu sou a Mai. Nesse vídeo a gente vai estar falando da música He's My Man, da Love Cat. Nesse vídeo a gente vai estar entendendo a história por trás, como surgiu, e o significado da música, e também expandindo nossa vez. Essa música é ótima pra gente aprender substantivos e expressões, e não são expressões e substantivos que a gente vê usando sempre aí. Todo mundo já conhece, são coisas que, se você quer expandir seu vocabulário, então é ótima essa música. Então, se você quiser saber tudo isso, assiste o vídeo e bora lá. Later September and the City. Final de setembro na cidade. Quando a gente usa late e fala o mês ou o ano, a gente está se referindo que já está acabando o ano ou se não o mês. Então, late September, então é o final de setembro. E por que ela fala de setembro? Basicamente, essa música se passa no hemisfério norte, e pelo que eu entendi, quando tá no final de setembro, acaba o verão, é verão, e no final de setembro já começa o outono, ou seja, no final de setembro começam as coisas a ficarem frias, as folhas caírem, é o final de uma estação para começar outra estação. Então, basicamente, ela tá usando isso aqui como uma metáfora pra gente falar da relação deles, que antes até poderia ser boa, só que com o passar do tempo, com o passar das estações, foi ficando fria, obsessiva. A história começa justamente nesse momento da relação deles que tá tudo frio e tudo muito intenso. The sky is gray, the air is sticky. O céu está cinza e o ar está pegajoso. Bom, eu descobri, eu não sabia que stick é uma forma de você falar quando tá muito úmido. O lugar úmido e quente, abafado, sabe? Então é isso que ela tá se referindo, porque nessa transição do verão para o outono, acaba ficando assim, úmido. I keep falling and out of sleep. Eu continuo caindo e saindo do sono, ou seja, ela fica cochilando e acordando, ela não tá conseguindo descansar. A mente dela tá com 1000 pensamentos, ela não tá conseguindo parar um repouso. Letting the sun scorch the grass. Deixando o sol queimar a grama. Aqui tudo ela tá narrando o ambiente. Isso é muito legal. Sendo sincera, eu não conhecia essa artista antes. Aí eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo. Aí eu dei uma olhadinha rápida em outras músicas dela. E ela tem muito isso de escrever o local, o tempo. Isso é muito bom, isso agrega muito e a gente consegue realmente sentir que a gente tá lá. A gente tem um vocabulário muito bom, essa música a gente realmente consegue aprender. Por exemplo, isso aqui eu não conhecia, esse verbo scorch, que significa algo queimar de forma leve, algo superficial. Então o sol tá queimando a grama, mas não é queimando, pegando fogo, só tá levemente queimando, coisa pouca, algo pouco. The flies are knocking on the glass. As moscas estão batendo no vidro. Vocês sabiam? Eu já sabia isso aqui. Que ó, fly é voar. E fly também é mosca. Então, basicamente, eles chamam moscas de voadoras. Mas, enfim, a gente consegue ver aqui, imaginar essa cena na nossa cabeça, das moscas batendo no vidro. E uma pessoa normal, a maioria das pessoas fica irritada com moscas. Eu odeio moscas, não gosto de mosca. Acredito que todo mundo não gosta, né? Só que olha o que ela fala, ó. But they're the only other friends I have, you see. Mas elas são os únicos outros amigos que eu tenho. Você entende? Porque aqui você pode estar pensando, né? See é ver. Mas não tem aquela expressão que a pessoa fala, I see, quando você entende alguma coisa. Aí você fala, I see, eu entendo. Então ela tá usando aqui para perguntar se a pessoa entende. You see? I need him so much that it hurts. Eu preciso dele tanto que isso machuca, que isso dói. Então a gente tá vendo aqui que realmente tem uma independência muito grande. I wish he had to go to work. Eu queria, né? I wish, quando você quiser dizer, eu queria, sei lá, chocolate. Aí você usa o wish, não é wanted, tá bom? Wish. Então ela realmente tá muito sozinha, que ela até queria que ele não tivesse que trabalhar. Isso deve muito porque ela realmente fica sozinha, não tem como, ela não tem amigos, não tem ninguém. Então ela acaba sendo a única companhia pra ela, isso realmente não tinha como ser saudável. Então, até dou a dica aí pra você, tenha amizades, que muita gente quando tá em um relacionamento, acaba deixando de lado os amigos. Isso não é bom, isso não faz bem, você precisa ter amigos. Você não pode ficar dependendo só do seu parceiro.
Isso não é nada saudável. Quando você se separar, eu vou estar na praga. Tá bom, se um dia você se separar, aí vai ser como? Eu falo que vai separar porque você acaba sobrecarregando a pessoa. Acaba não dando certo. And I just lie and watch the elephant turn. Eu apenas fico deitada e eu assisto o ventilador do teto girar, girar, girar. É muito interessante essa palavra aqui. Nossa, tem tanto significado. Eu só consigo lembrar de dois agora. Fan pode ser ventilador, pode ser fã e tem outro significado aí, mas eu não consigo lembrar. Infelizmente aqui eu só botei dois. Mas interessante aí, né? He's my man, we're hand in hand. Ele é meu homem, estamos de mão dadas. Para que der o que vier, eles estão juntos unidos. To hell and back. Até o inferno e de volta. Essa expressão é quando você passa por situações terríveis, assim, situações ruins, momentos péssimos, e de alguma forma você consegue sobreviver. Então, eles estão unidos, de mão dada, para o que der, o que vier, e eles vão passar pelas situações ruins juntos. And I'll love him like nobody else can. E eu amarei ele como ninguém mais consegue. Então, ela vai justificar todas as ações dela, a obsessão dela, dizendo que é uma forma dela amar ele, que ela apenas ama ele tanto que ela faz essas coisas. No, nobody has to understand. Me and my man. Não, ninguém tem que entender. Eu e o meu homem, apenas sou eu e ele. E vocês podem julgar o quanto quiser a forma como a gente vive, mas ninguém tem que entender. Realmente ninguém entenderia. Stay home and make his dinner. Ficar em casa e fazer o jantar dele. Então ela fica lá, ele vai trabalhar, ela faz tudo, arruma a casa, faz o jantar. Uma dona de casa, né? Enfim, por isso que é tão solitário. Even though somehow he keeps getting thinner. Apesar de que, de alguma forma, ele continua ficando mais. Que é aqui, ó. Thin é magro. Só que thinner significa mais magro. Ou seja, ele já era magro e ele foi ficando cada vez mais e mais magro. Justamente por conta disso que ela tá envenenando o chá dele. I wait watching the washing machine spin round and round again. Nossa, é muito bom isso aqui. Nossa, é muito satisfatório falar isso aqui. É muito bom. I wait watching the washing machine spin round and round again. Nossa, que frase incrível. É muito satisfatório falar isso aqui. É muito bom. Olha, washing machine. Nossa, aí aqui, ó, spin round and round and round again. Nossa, é muito satisfatório. Muito bom. Eu espero assistindo a máquina de lavar girar e girar novamente. A gente consegue ver que ela tá muito entediada, que ela tá muito sozinha, que é sempre a mesma rotina todo dia, arrumar as coisas, arrumar a casa. A dele, e ela tá se sentindo cansada, tá se sentindo entediada, então ela fica deitada, observando o ventilador girar, ela fica observando a máquina rodar e rodar. Porque ela tá muito entediada. I need him so much that it hurts. Eu preciso dele tanto que dói. Repetindo aqui. I wish he didn't have to go to work. Eu queria que ele não tivesse que trabalhar. E eu repeti aquela parte porque nesse refrão ela muda. Aqui, ó. He keeps complaining that his vision's blurred. Ele continua reclamando que a visão dele está embaçada. Então, foi tudo piorando no coitado. Ficando mais magro, foi ficando mais fraco. A visão dele começou a ficar ruim, começou a piorar cada dia mais. He keeps having feverish dreams. Ele continua tendo sonhos febris. Sabe quando você tá com febre, aí você começa a ter sonhos malucos, sabe? Que você fica até meio que confundindo a realidade com o sonho, você fica até meio que falando, dormindo. Então, ele continua tendo sonhos febris, ficando cada vez mal. Ai, que dó dele. Coitado. Tô imaginando aqui ela falando assim, então eu tô pensando, nossa, imagina se fosse eu. Com febre, extremamente magra, com a visão ruim. Nossa, que dó. É um processo lento. Foi de pouquinho que ela foi matando ele, bem lentamente. That he can never ever live. Também é bom essa frase aqui, também é satisfatória.
Never ever leave. Never ever leave. Não é bom nessa satisfatório falar? Eu acho bom. Dos quais ele nunca jamais pode sair. Ou seja, pesadelos, ele tá tendo pesadelos. Nossa. He wakes, headaches, funny taste to his tea. Ele acorda com dor de cabeça, headaches, com um gosto estranho no chá dele. Então a gente tá vendo aqui a palavra funny. Você pode pensar, ué, funny não é engraçado? Não sei que é engraçado também. Mas inglês é um contexto, né? As palavras, dependendo do contexto, mudam totalmente o significado. Nesse contexto aqui, significa um gosto estranho. Pode ser algo estranho. Ou seja, ela tá envenenando ele através do chá. Ele percebe realmente que tem um gosto estranho no chá. Que será? I want him to stay here forever. He's happiest with me. Eu quero que ele fique aqui para sempre. Ele é mais feliz comigo. Então, por ter esse desejo que ele ficasse com ela para sempre, ela começou a envenenar ele. Ele foi ficando fraco. E a gente até vê no clipe que depois que ele morre, ela começa a carregar o cadáver dele para todos os lugares. Ela sai de carro, quando ela tá comendo, quando ela tá no quintal. Enfim, ela pode estar sempre com ele. E eu até vi umas fontes que não são fontes confiáveis, só que eu vi várias, em vários lugares diferentes falando a mesma coisa, então eu acho que é confiável. Mas não é nenhuma fonte grande de nome, então talvez esteja errado. Mas eu vi que a inspiração dela pra disso dela tá sempre levando o cadáver é porque o pai dela contou a história dela, que ele foi em uma casa abandonada. Aí quando ele chegou lá, tinha uma velha e ela tava balançando com a corda, a cadeira de balanço, que tava o cadáver do marido dela, que tinha morrido há meses atrás. E ela tava com o cadáver dele. Então ela fala que o pai contou essa história pra ela e ela suspirou. He's my man, he's gone quite mad. Ele é o meu homem e ele ficou bem louco. Mas eu me confundia com essa palavra aqui, quite. Eu pensava que quite era pouco. Aí eu não sei por que eu tinha isso. Toda vez que eu via essa palavra quite, eu pensava que era pouco. Então nesse contexto aqui eu ia interpretar como se eu estivesse dizendo ele ficou um pouco maluco. Só que é completamente o oposto. Significa extremamente, muito, completamente. Ou seja, ele ficou completamente maluco, ele ficou bem doido, muito maluco. Mas acho que eu já tô começando a entender que não é isso. Mas continuando, o coitado ficou maluco, sofreu muito esse cara, tô com muita dó dele. E como eu falei, a gente vê ao decorrer da música que é um processo lento, doloroso. Então, levando isso pra nossa vida, a lição que fica é: gente, tem amigos, por favor. Não dependa do seu parceiro. E se você vê que você tá precisando tanto dessa pessoa que você fica até mal, que até machuca, faz terapia. Isso não é saudável. Você não vai matar ele, eu acho. Mas isso não vai fazer bem pra vocês dois, vai estragar a relação. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Olha, assiste esse vídeo aí sobre Me e My Husband, que também é sobre casamento. O quão pode ser solitário tem um tema similar. E acho que a mensagem que a gente aprende com essa música é importante, pode ser útil. E é isso, a gente se vê, até mais.